Meus amigos, como é iluminado o PH, não é, cara? Merecedor de tudo que vem acontecendo na vida dele, apesar dos pesares da derrota da seleção, mas com o gol de hoje, o Paulo Henrique tem grandes chances de estar na próxima convocação da seleção brasileira, no mínimo, porque o cara jogou muita bola, foi o jogador que teve a melhor nota da seleção brasileira hoje, no fraco desempenho, na derrota para o Japão, mas o PH se destacou, fez gol, fez um jogo seguro, um jogo até certo ponto assim que muitos acreditavam que já era um jogador experimentado, que já tinha condições de estar na seleção brasileira há muito tempo, né, cara? E não, era o primeiro jogo dele como titular e ele foi muito bem. Vamos falar muito do PH, números do jogador nessa partida. Vamos falar também aqui do teaser da nova camisa do Vasco, mudanças aí no time titular. O PH amanhã não será titular do time do Vasco. Vamos trazer mais informações sobre o jogador Luciano e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 226 mil inscritos. Nossa meta é chegar a 230 mil inscritos. Tomara que a gente consiga chegar lá, quem sabe até o fim desse ano, até a virada do ano, né? Quem sabe, dá essa moral, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar nessa marca tão importante. Muito obrigado sempre a galera que está chegando aí nova no nosso canal. Seja bem-vindo. Aqueles mais antigos que já me acompanham desde quando eu comecei aqui no canal, né, cara? Lá em 2019, quanto tempo já tem, né, mano? Comecei esse canal, eu era só um garoto. Agora, mês que vem, já faz 33 anos, né? Já tem um tempinho aí que a gente está na ativa, todo dia trazendo notícia do Vascão, né? Vamos torcer para que melhores fases comecem a aparecer no Vasco, né? Temos aí a possibilidade de SAF podendo aparecer novamente com a Crefisa, quem sabe, né, cara? Finalmente podemos aí sonhar com coisas grandes a partir do ano que vem, nos próximos anos também para o Vascão e trazer um pouco de alegria aqui pro canal, né, cara? Mais felicidade, título, que é o que o torcedor merece. Se você também puder hypar o nosso vídeo, vou agradecer demais aí. Valeu demais quem tá ajudando o nosso crescimento. Bom, pessoal, antes de falar do PH, a gente tem que falar que amanhã tem jogo do Vasco, meu amigo. O Vasco amanhã vai entrar em campo contra o Fortaleza às 9h30 da noite no Castelão. Jogo fora de casa. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. Essa partida marca aí muitas mudanças no time titular do Vasco. Uma delas é a volta aí do Pumita e também do PH, mas a tendência é que o Pumita seja titular na lateral direita. As informações do canal Atenção Vascaínos diz que o Vasco está na expectativa da chegada do Pumita já nessa terça-feira ao Rio de Janeiro e ele deverá ser titular da equipe e ele será uma das novidades aí no time titular, apesar que ele estava sendo titular nos últimos jogos, né? Mas não na lateral direita, e sim na esquerda, que vai ter a volta do Piton, lateral de origem. E o Pumita vai ser o titular, já que o PH jogou hoje lá em Tóquio, vai voltar para o Brasil, deve sair de lá daqui a pouco, né, lá do Japão, deverá chegar só amanhã lá em Fortaleza. O jogador vai direto para Fortaleza, não vai fazer meio que uma escala no Rio de Janeiro, ele vai direto para Fortaleza e deverá ficar à disposição do Fernando Diniz no banco de reservas para o jogo de amanhã. Outra alteração é a volta do Cuesta à zaga, no lugar do Hugo Moura, que jogou o último jogo diante do Vitória como zagueiro. O Cuesta aí, uma baita contratação para a temporada, o jogador ali, xerifão da zaga, está de volta e a gente espera que ele consiga mais entrosamento ainda com o Robert Renan. Quem sabe essa dupla de zaga esteja fiada para o restante da temporada e, claro, também para a Copa do Brasil, que é o que interessa demais para o Vasco ainda nesse ano. E também devemos ter mudanças no meio-campo. No último jogo, jogou o Tietê e o Barros no meio-campo. Possivelmente, podemos ter a saída do Tietê do time titular e o Hugo Moura, que jogou como zagueiro, atuando como volante ao lado do Barros. Existe uma grande expectativa de que realmente essa seja a dupla de volantes do Vasco. Mais à frente ali, com o Coutinho na armação, o ataque também com a mudança drástica, né, cara? Finalmente, o Verratti vai sair do time titular, treinou na reserva e o titular foi o Andrés Gomes. Vai jogar na ponta direita, na ponta esquerda, no Moreira. E o Ryan centralizado como centroavante, que jogou muito bem no jogo contra o Vitória, fez 2 gols quando ele estava atuando como centroavante, né? Claramente aí muito importante essas mudanças no time do Vasco. Lógico, a gente queria ver o PH como titular, mas o jogador vai estar muito desgastado. Uma viagem totalmente fora dos padrões, né, cara? Fuso horário, todo bagunçado. Não tem como. O jogador, acho que sequer ele vai entrar em campo amanhã. Essa é a minha opinião. Mas vai estar lá pelo menos no banco de reserva. Se precisar, pode ser que ele seja utilizado. Mas, com certeza, a gente torce bastante para que o Vasco consiga um bom resultado. É um jogo muito acessível para o Vasco. Por mais que o Fortaleza
esteja lutando para deixar a zona do rebaixamento, vê no Vasco uma grande possibilidade de inibir que um adversário que ronda ali a zona pontue e se afaste mais e eles consigam chegar o mais perto possível para sair da zona. Com certeza, vai ser um jogo chato, mas é um jogo acessível, na minha opinião. Como eu falei, o Vasco é mais time que o Fortaleza. Acredito sim na vitória do Vasco amanhã. Acho que vai ser 2-1 Vascão amanhã diante do Fortaleza. Não vai ser aquela baba toda, mas é acessível sim o jogo. Na minha opinião, dá para o Vasco conseguir essa vitória fora de casa, já que o Vasco não tem muita sorte quando enfrenta o Fortaleza lá, né? Vamos torcer para que amanhã aconteça um resultado positivo. Como eu falei, jogo com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes às 9h30 da noite. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo amanhã diante do Fortaleza. Na minha opinião, 2-1 Vascão, cara. Vou chutar aqui, cara. Um gol do Ryan e um gol do Coutinho. Bom, pessoal, tivemos aí novidades trazidas pelo jornalista Rodrigo Silvério sobre o novo uniforme do Vasco. Segundo as informações, o Vasco pode lançar um teaser da sua nova camisa 3 nesta quinta-feira e deverá contar com a presença do humorista e apresentador Fábio Porchat, vascaíno, né, cara? Grande vascaíno Fábio Porchat fará participação nesse lançamento da nova camisa 3 do Vasco. A camisa será lançada no próximo dia 17, que dará na sexta-feira, e a campanha da capa promete que comece nesse dia 16 com o teaser. Deve contar, e como a gente falou, com o Fábio Porchat. O lançamento será no dia 17 às 10 horas da manhã, segundo as informações. No dia 17, dia do lançamento, está previsto uma série de conteúdos especiais aí para o vascaíno. Essa nova camisa 3 promete ser a despedida da capa em parceria com o Vasco, já que, como todo mundo sabe, a Nike fechou o contrato, o Vasco já assinou o contrato aí por 7 anos com a marca norte-americana. Após o lançamento, o clube e a marca italiana devem manter novas ativações e conteúdos complementares ao longo dos dias seguintes. O valor da nova camisa será em torno de R$ 399,99, arredondando, lógico, para R$ 400, né, cara? O jornalista confirmou que realmente a camisa será na cor marrom. Não divulgou outros detalhes, se vai ter detalhes em azul, eu acredito que sim. Eu acho que vai ter detalhes em azul nessa camisa do Vasco, mas será na cor marrom. Esperamos que não seja nada semelhante a essa camisa aí ridícula feita pela Nike anos atrás aí para o Corinthians, né, cara? Uma camisa horrorosa, uma combinação de cores que deu muito errado, né? Marrom e azul. Não sei se pro Vasco vai dar certo isso, cara. Vamos ver como vai vir essa camisa. Tomara que venha algo diferenciado que enche os olhos do torcedor, assim como as últimas camisas 3 lançadas pela capa, que foram um sucesso de vendas, né, cara? Uma delas, inclusive, ganhou uma premiação de melhor camisa, a camisa mais bonita do mundo em relação aí ao futebol. Com certeza a gente espera algo semelhante vindo aí na próxima sexta-feira. Quinta-feira, como eu disse, devemos ter aí alguns detalhes vazados dessa nova camisa aí do Vascão, né? Como a gente sabe, a Nike vem aí a partir de janeiro, 7 anos de contrato de Nike no Vasco. Com certeza vamos iniciar o Brasileirão, o Campeonato Carioca, já fadados com a marca norte-americana patrocinando o Vasco. Além dessa situação do novo uniforme do Vasco, o torcedor ainda segue esperançoso, claro, quanto à venda da SAF, mas com a possibilidade, quem sabe, da Crefisa patrocinar o Vasco também na próxima temporada ou no ano seguinte, em 2027. Já que existe uma possibilidade da Crefisa comprar a nossa SAF, claramente eles vão querer tentar buscar um patrocínio master aí para o Vasco. Só que o Vasco hoje é patrocinado pela Betfair. O contrato com a Betfair se encerra no fim desse ano e a cláusula de contrato permite uma renovação para o próximo ano, e é do interesse da Betfair renovar esse contrato pelo menos até o fim do ano que vem, até onde a gente sabe. Não sabemos se com a venda da SAF existe alguma cláusula para que seja rompido o negócio com a Betfair, né? Porque pode ser que um novo investidor que comprar a SAF do Vasco não queira a Betfair como patrocinador aí, master do Vasco, queira outra empresa, queira um outro grupo que vai pagar mais dinheiro aí para o Vasco. Não sabemos. Com certeza aí, se acontecer o negócio com a Crefisa, eu não tenho a menor dúvida que a Crefisa vai vir pesadíssima aí querendo patrocinar o Vasco. Com certeza, o sonho do vascaíno de muitos anos atrás, de ter Nike e Crefisa patrocinando o Vasco, está muito perto, enfim, de se realizar. Já caminho andado já para a Nike, já está tudo fechado, metade do caminho já está concretizado com a Nike vindo para o Vasco, e se vir a Crefisa pagando, lógico, os valores superiores ao que a Betfair paga hoje para o Vasco, claramente a gente quer muito que a Crefisa apareça aí no nosso clube, né, cara? Como patrocinadora massa e também como dona da SAF.
Comenta aí o que você acha desse lançamento da nova camisa do Vasco, Nike vindo aí, quem sabe uma possibilidade de Crefisa patrocinar o Vasco a partir, quem sabe, de 2027, né? Como eu falei, tem a possibilidade de renovação aí com a Betfair que deverá acontecer no ano que vem. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação do Luciano, jogador que está sendo muito especulado no Vasco. Ontem a ESPN trouxe uma matéria importante a respeito desse jogador e disse que o jogador muito possivelmente não deverá seguir no São Paulo no ano que vem. Ele chama a atenção do Vasco para a próxima temporada. O Fernando Diniz tem um grande apreço por esse jogador e o jogador demonstrou um certo interesse em trabalhar com o Fernando Diniz e, consequentemente, jogar no Vasco em 2026. Só que as informações que temos atualizadas é de que a permanência do jogador realmente é muito incerta no São Paulo, só que tem um porém, o São Paulo não deseja vendê-lo para um rival direto de Série A, e sim para um mercado alternativo, como por exemplo a Arábia Saudita. Não sabemos se realmente é da vontade do jogador sair do Brasil. O que a gente sabe é que ele demonstrou interesse em jogar no Vasco, em jogar, trabalhar novamente com o Fernando Diniz, que ele já trabalhou com ele no Fluminense e também lá no próprio São Paulo. Pegou meio que a reta final do Diniz ali no São Paulo. Com certeza é um jogador aí que divide até algumas opiniões entre os torcedores. Eu já falei a minha aqui diversas vezes no canal. Não acho que é um jogador para o Vasco investir, para o Vasco pagar para contratar ele, mas se ele vier numa condição financeira interessante para o Vasco, ele pode ser meio que uma espécie de 12º jogador no elenco vascaíno, ou até mesmo com o Diniz potencializando ele como titular ali do Vasco, né? Se o Vasco vender o Ryan, claramente aí pode ser que o Luciano chegue aí para disputar a posição, digamos assim, com o Verratti na condição de titular ali como um 9. O Luciano faz como um falso 9, faz também como um segundo atacante, joga até mesmo de 10. Com certeza é um jogador polivalente, mas o ano que vem faz 33 anos. Não sei se seria tão benéfico assim o Vasco investir pesado na contratação do atleta. A gente já falou aqui algumas vezes, ele está avaliado em 2 milhões de euros aí no mercado, e o São Paulo claramente vai querer alguma quantia aí para liberar o atleta, que tem contrato até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, com o tricolor paulista, e não é de interesse de São Paulo negociá-lo com o futebol brasileiro. Mas se o jogador quiser jogar no Vasco, o São Paulo vai ter que liberar o atleta, né? Se dentro das condições financeiras que o Vasco propôs ao São Paulo, o São Paulo entender que está interessante, não vai ter o que fazer, vai ter que vender o jogador para o Vasco. Vamos ver até onde vai essa negociação, cara. É o primeiro nome aí, o primeiro grande nome já especulado para a próxima temporada, como eu já falei aqui algumas vezes no canal. O mercado começa agora, mano. Realmente foi interesse do Vasco aprofundar nas negociações. Acho que o Vasco pode sim, quem sabe, tentar realmente a contratação aí do Luciano, como a gente falou. O mercado está iniciando agora, os clubes já estão fazendo o planejamento para a próxima temporada e, como a gente falou, Luciano é o grande nome até agora que vem surgindo aí com uma possibilidade para o ano de 2026. O Vasco aí praticamente já garantido na Série A, ainda tem uma outra chance ali, mas a pontuação do Vasco hoje permite com que o Vasco já planeje o próximo ano aí na Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda mais, se ganhar o título da Copa do Brasil, o Vasco vai ter aí desembolsado cerca de 70 a 73, 76 milhões de reais aí com a Copa do Brasil e certamente vai tentar reforçar o seu time para a Libertadores da América. É um fator importante. Se o São Paulo não estiver na Libertadores e o Vasco sim, eu não tenho a menor dúvida que o Luciano será contratado e que ele virá para o Vasco, claramente aí por querer estar no Vasco, né? Acho que o jogador vai forçar muito também uma saída do São Paulo. Eu não vejo um outro cenário mais favorável para o jogador do que ele trabalhar novamente com o Diniz, já é da vontade do atleta. O Vasco na Libertadores, o Vasco estruturado, organizado, com salário em dia, porque antigamente essa era a desculpa dos jogadores de grandes clubes aqui no Brasil não quererem vir para o Vasco, não paga em dia, não paga salário para jogador, ninguém queria jogar no Vasco. Hoje o cenário está mudando, o Vasco está mostrando para o mercado que é um clube organizado, tem aí uma possibilidade de venda da SAF, como a gente falou, e claramente aí a gente tem uma grande expectativa que com certeza o Vasco esteja muito mais forte no ano que vem. Comenta aí o que você acha do nome do Luciano. São Paulo não desejando negociá-lo com o futebol brasileiro, mas quando tem dinheiro na mesa, meu amigo, os caras mudam de ideia facinho. Bom, e agora vamos falar dele, cara, do homem, da lenda, do homem que praticamente carimbou aí, pelo menos no mínimo, a convocação na próxima lista da seleção brasileira. Não vou falar Copa do Mundo, porque ainda está um pouquinho distante, mas hoje o Paulo Henrique mostrou o porquê que ele é o melhor lateral brasileiro, não somente o melhor lateral do futebol brasileiro. Não é só isso, cara. É o melhor lateral brasileiro, contando os que joga na Europa também. Cara, é um jogador absurdo. Teve a melhor nota da seleção brasileira, que jogou muito mal hoje diante do Japão. Foi muito abaixo do desempenho da seleção, mas o Paulo Henrique fez gol, foi seguro na marcação, foi seguro no apoio. Teve momentos que ele conseguiu avançar
mas claramente o desempenho da seleção brasileira aí não pode ofuscar o desempenho do Paulo Henrique, né, cara? O baixo desempenho da seleção não pode ofuscar a atuação do Paulo Henrique, porque ele foi bem, se destacou e, diga-se de passagem, um assunto que passou até desapercebido para alguns torcedores. O Paulo Henrique jogou os 90 minutos. O Ancelotti fez inúmeras alterações no time da seleção brasileira e não tirou o Paulo Henrique. Isso aí é um ponto muito positivo que mostra que, quem sabe, ele pode largar na frente de Wanderson, de Wesley, de qualquer outro lateral que quer que seja e que possa ser convocado para a lateral direita do Brasil. Na minha opinião, eu acho que pelo menos na próxima convocação o Paulo Henrique carimbou pelo menos uma chance de estar nos jogos diante de Senegal e também Tunísia, que serão os próximos jogos da seleção brasileira, se eu não me engano, em novembro. Não me lembro ali quando vai ter de novo data FIFA. Mas, na minha opinião, o Paulo Henrique hoje fez um jogo impecável, jogou muita bola e com certeza merecia sim fazer esse gol, cara. O primeiro gol dele é uma emoção muito grande, né, cara? A gente vibrou 7h30 da manhã, torcedor acordando ali, já abrindo a latinha de Brahma para assistir o PH fazer um gol ali da seleção brasileira. Infelizmente, o Brasil não ganhou, né? A gente nem torceu pro Brasil, eu vou falar a verdade, nem torci pro Brasil, eu torci pelo PH, mano. Porque claramente aí é um jogador que merece muito tudo que tá acontecendo com ele. Até quando o Martinelli fez o segundo gol, eu achei ruim, cara, porque eu queria que fosse 1-0 com o gol do PH. Porque estampar a imagem do PH em tudo quanto é jornal e tudo quanto é página aí de esporte no mundo, porque com certeza ele merecia sim ter esse holofote todo virado para ele, né? Mas já fez um gol meio que praticamente, na minha opinião, garantiu sim estar no mínimo na próxima convocação. Foi bem contra a Coreia e foi muito bem contra o Japão. Foi o melhor jogador do Brasil nesse amistoso contra o Japão, tanto que a nota do jogador foi superior à de todos os outros jogadores da seleção. Que quebrou realmente ali a situação do PH foi o zagueiro Fabrício Bruno e o frangueiro Hugo Souza, né, cara? É uma vergonha você ver o jogo da seleção e um goleiro desse está lá na seleção brasileira, né? Um frangueiro de primeira, mano. Não tem condição alguma esse Hugo Souza ser convocado para a seleção brasileira e tampouco o Fabrício Bruno, que jogou muito mal. Fez um gol contra e entregou um gol para o Minamino fazer o primeiro gol ali do Japão. Com certeza não merecem estar na seleção, e eles tentaram ofuscar o PH, que mesmo assim conseguiu se sobressair, foi o melhor defensor e o melhor jogador do Brasil no jogo de hoje, né? Comenta aí o que você achou desses jogos do PH com a seleção brasileira, se você vibrou muito com o gol do PH, qual foi a sua emoção no jogo de hoje, se você assistiu, né, se você acordou cedo aí para ver o PH jogar. Com certeza, o jogador merece sim tudo que está acontecendo com ele. Só para comprovar a boa atuação do atleta, olha só os números absurdos do jogador. O jogador fez um gol, deu um passe decisivo, de 66 passes, ele acertou 63, 95% de passes certos, 85 de ações com bola, 4 de 6 duelos ganhos, 7 ações defensivas, nota do SofaScore 7.6, jogador que teve a melhor nota da seleção brasileira, né? E ver o Carlo Ancelotti, o frio Carlo Ancelotti vibrar com o gol do Paulo Henrique, não tem preço, né, cara? Foi maravilhoso e, como eu falei, ele gostou do Paulo Henrique. Ele gostou muito, tanto que o gol do Paulo Henrique, ele pediu o Paulo Henrique avançar, porque viu nos treinamentos a velocidade, o avanço do jogador, o apoio que tem o Paulo Henrique, né? A qualidade, a característica dele é essa, é correr, é dar opção no ataque, claro, a boa marcação dele também, ele volta muito bem para marcar, com certeza foi o que ajudou ele a fazer o gol hoje. A comissão técnica do Brasil rapidamente detectou isso, pediu para o Paulo Henrique avançar, na primeira escapada dele ele foi lá e fez o gol, né, cara? Com certeza o Ancelotti mostrando confiança no Paulo Henrique, como eu falei, os 90 minutos justificam isso, porque o Vitinho estava lá, 100%, poderia ter entrado pelo menos uns 10, 5 minutos, não entrou, o Paulo Henrique jogou o jogo inteirinho, né, cara? Vamos torcer para que ele esteja, quem sabe, na próxima Copa do Mundo, que ele continue jogando bem assim, lá no Vascão. Claro, vamos ficar de olho para ninguém tirar o Paulo Henrique do Vasco, hein, cara? Tô com muito medo já, hein? Muito medo da Europa aí, em janeiro, querer tirar o PH do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver mais novidades. Vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto. É nóis.